Recentemente, minha vida pessoal foi destruída e por causa disso, quase fui parar no hospital. Tudo isso aconteceu porque uma pessoa que eu achava ser minha amiga estava me envenenando aos poucos. Bem, este é o meu namorado. Faz um mês que estamos namorando e há pouco tempo ele me convidou para um encontro de casais. Eu e o Matt e o amigo dele com sua namorada. Parecia interessante, então resolvemos nos encontrar no parque. O namoro do Greg e da Dina também era recente, 2 semanas apenas, e eles eram bem legais. A única coisa estranha era que a Dina era um pouco calada e olhava de um jeito esquisito para mim e para o meu namorado. Acho que ela estava se sentindo desconfortável por não me conhecer, sei lá. Enfim, nós começamos a nos ver com mais frequência, mas pouco depois, coisas estranhas começaram a acontecer. E eu fiquei bastante constrangida, pois era sempre eu quem estragava nossos encontros. Mas não era de propósito. Eu me lembro bem da noite em que aquilo aconteceu pela primeira vez. Nós tínhamos um monte de planos. Iríamos ao cinema, depois para alguma cafeteria e em seguida para uma festinha na casa do Greg. Matt e eu ficamos na fila para comprar os ingressos e o Greg e a Dina foram buscar comida e refri. Estávamos super empolgados e pensando no quão legal seria a nossa noite. Mas infelizmente eu não pude ir à festa. Enquanto estávamos assistindo ao filme, comecei a passar mal. Minha cabeça doía muito e eu não conseguia ficar de olhos abertos de tanto sono. Eu realmente queria continuar nossa programação, mas não estava conseguindo. Foi chato pra caramba. Logo acabei pedindo ao Greg para me levar para casa. Eu sabia o quanto ele queria continuar nosso passeio, mas ele foi muito compreensivo. E sabia que eu não tinha culpa por ter passado mal. Porém, alguns dias depois, isso aconteceu de novo. Nós 4 estávamos em um parque de diversões e depois do almoço eu senti as mesmas coisas e mais uma vez tive que ir embora. Não sei o que era aquilo. Todos os sintomas sumiam no dia seguinte. E aquilo se repetiu diversas vezes. Acredite, eu tentei lutar contra esse mal-estar, suportando a dor de cabeça e sonolência, mas mesmo assim eu ainda estragava tudo com meu mau humor. Eu estava morrendo de vergonha daquela situação. E para piorar, percebi que o Matt já estava cansado daquilo. Imagine ter uma namorada que sempre pede para ir embora quando as coisas estão começando a ficar divertidas. Pois é, em seguida ele começou a se aborrecer. Ele não dizia nada para mim sobre isso, mas a sua paciência já estava por um fio. O aniversário do Matt chegou e ele resolveu fazer um piquenique para comemorar. Nós colocamos as barracas e as comidas dentro do carro, pegamos o Greg e a Dina e saímos da cidade. Aí, encontramos uma linda clareira perto de uma lagoa, acampamos lá e nos preparamos para ter o melhor fim de semana de nossas vidas. Nadamos na lagoa, jogamos vôlei, depois fizemos uma fogueira e começamos a preparar o jantar. Tudo estava perfeito, mas após o jantar, comecei a passar mal de novo. Eu não queria estragar o passeio, então fiz de tudo para fingir que estava bem. Continuei a comer, a falar, me divertir e a dar risadas, mas os sintomas só pioravam. Dessa vez, eu tive uma forte dor de barriga e pedi ao Matt para me levar para casa. A festa acabou e eu estraguei o aniversário do meu namorado. Tudo culpa minha. E o pior, as coisas estavam fora do meu controle. No meio da noite, nós tivemos que arrumar nossas coisas e voltar para a cidade. O trajeto foi tenso, todos estavam calados e um clima estranho estava no ar. Eu sabia que o Matt estava furioso comigo e eu estava arrasada por ter estragado um dia tão especial como aquele. O Matt veio à minha casa no dia seguinte e tivemos uma conversa séria. Ele disse que estava cansado das minhas oscilações de humor e que não estava gostando nada de me ver atrapalhando todos aqueles encontros com seus amigos, pois eu só passava mal quando nós 4 estávamos juntos. Uma coincidência estranha, não é mesmo? Ele achava que eu não gostava do Greg e da Dina e que toda vez eu estragava nossos encontros de propósito. Isso o aborrecia muito, pois o Greg era o seu melhor amigo e se tivesse que escolher entre ele e mim, ele escolheria o Greg. Não teve jeito, nós terminamos e eu fiquei arrasada com isso. Não entendi por que ele pensava que eu fazia aquilo de propósito. Como ele tinha coragem de pensar aquilo de mim? Porém, eu não podia fazer nada. Ele me deu fora. Eu estava sofrendo com isso, pensando no que poderia ter acontecido. Era muito estranho só passar mal quando estávamos juntos. Havia alguma coisa errada ali, mas eu não tinha ideia do quê. Só que pouco depois aconteceu uma coisa que me fez desvendar esse mistério. O Greg me parou quando eu estava descendo pelo corredor da escola. Ele parecia muito triste e preocupado. Parece que não era só eu que estava tendo problemas pessoais.
O Greg disse que a Dina tinha dado fora nele sem motivo algum. Ele suspeitava de que ela tivesse outro namorado e que por isso havia terminado tudo com ele. Ele estava arrasado e não sabia o que fazer. Aí me perguntou se eu topava conversar com ela para tentar descobrir o que havia acontecido. Eu topei. Sabe, apesar do que meu ex-namorado pensava de mim, eu realmente gostava do Greg e da Dina e considerava eles como meus amigos. Então, não tinha como dizer não a um pedido de ajuda deles. Eu a procurei naquele mesmo dia, depois da aula, quando ela estava perto do armário. Tentei puxar papo primeiro, contando como o Matt tinha terminado comigo, e depois perguntei como ela e o Greg estavam. Mas ela ficou agressiva. Não queria papo comigo. Dava a entender que ela estava escondendo alguma coisa. Ela ficou apreensiva quando eu olhei para dentro do seu armário. Pensei que poderia ver alguma foto dela com o novo namorado, ou até mesmo um bilhete dele. O que quer que fosse, deveria estar lá dentro. Tá, veja bem, eu me considero uma pessoa honesta e decente, e jamais vasculharia as coisas de outra pessoa. Mas tinha alguma coisa errada. Como amiga, ela poderia ter me contado tudo, mas começou a chorar. Sim, ela estava mesmo escondendo alguma coisa. Quando ela saiu, eu olhei em volta para ter certeza de que ninguém estava por perto. Eu tinha visto ela abrir aquele armário um monte de vezes, então tinha descoberto o código. Quando abri o armário, comecei a procurar por algo suspeito, mas o que encontrei me deu arrepios. Era um pote de pílulas, um sedativo forte. Acho que o médico tinha prescrito aquilo para a mãe da Dina, mas parece que ela havia roubado seu remédio. E isso não era tudo. Os efeitos colaterais daquele medicamento estavam escritos no frasco. E adivinha só? Entre eles estava escrito dor de cabeça e náusea. Então era isso. Agora tudo fazia sentido. Era por isso que eu passava mal toda vez que saíamos juntos. A Dina estava colocando aquelas pílulas na minha bebida. Primeiro na Coca, quando estávamos no cinema, e depois no parque. E o mais importante, no piquenique do aniversário do Matt. Ela estava fazendo aquilo para jogar meu namorado contra mim. É por isso que o Matt pensou que eu era rabugenta e que não gostava dos seus amigos. Ela o convenceu disso. Tinha tramado tudo para nos separar. Mas por quê? A resposta era óbvia. Ela gostava do Matt. É por isso que olhava de um jeito esquisito pra gente. E é por isso também que ela ficou apreensiva quando eu comecei a falar sobre namoro. Bem, eu peguei o frasco do remédio, fechei o armário e saí. Eu e o Greg tínhamos muito o que conversar. A situação estava clara. A Dina estava namorando o Matt agora, e nós dois fizemos papel de palhaços naquela situação. Mas não iríamos deixar barato. Então, pensamos em uma forma de castigar a Dina. Tudo o que precisávamos fazer era pegar os dois juntos. E isso não foi difícil. Um dia, o Greg e eu entramos na cantina e os encontramos juntos. Perfeito! Sentamos bem na frente deles, como se nada tivesse acontecido. Estava na cara que havíamos pego eles de surpresa. O Greg começou a provocá-los, e pouco depois a discussão começou. Os meninos começaram a gritar e a xingar um ao outro. Depois se levantaram e partiram para agressões físicas, mas outras pessoas chegaram e tentaram separá-los. Essa confusão era exatamente o que eu precisava. Enquanto todos estavam olhando para eles, joguei alguns dos comprimidos que eu tinha roubado da Dina na comida deles, para que eles provassem do próprio veneno. Pouco depois, o segurança da escola veio e acabou com aquela algazarra. O Greg e eu saímos para que eles pudessem terminar de comer em paz. Agora só restava esperar o remédio começar a fazer efeito. E não demorou muito. Depois da aula seguinte, o Matt e a Dina me encontraram no corredor. Eles estavam furiosos. Aliás, era até difícil demonstrar raiva sob um efeito tão forte de sedativos. A Dina disse que eu tinha colocado alguma coisa na comida deles. Era uma burrice me acusar daquele jeito, pois eu tinha todas as cartas na mão. Em seguida, mostrei o frasco de remédio, que por sinal tinha o sobrenome da Dina escrito nele, e expliquei para o meu ex como ela havia me envenenado aos poucos quando saíamos só para roubá-lo de mim. Mas o fato é que eu exagerei na dose e os sintomas deles foram muito mais fortes do que os meus. Eles tiveram até que ser levados para o hospital. O Greg e eu sentamos do lado de fora do pronto-socorro, esperando os médicos examiná-los. O Greg estava calmo, ele tinha certeza de que havia feito a coisa certa. Além de roubar meu namorado, a Dina também tinha separado 2 amigos. Eu entendo o Greg, sabe? Agora, a namorada dele estava namorando seu melhor amigo. Isso deve ter sido muito difícil para ele. Mas eu estava preocupada. Nós havíamos cometido um crime.
Se o Matt e a Dina nos denunciassem para a polícia, o Greg e eu estaremos realmente encrencados. Ainda bem que nada de grave havia acontecido. Mas eu fiquei com medo, pois tudo poderia ter acabado mal. Até hoje eu sinto remorso, sabe? Essa foi a lição que eu tirei da situação toda. A vingança não é algo bom, em hipótese alguma. Depois disso, o Matt me pediu desculpas e quis fazer as pazes comigo. Eu aceitei as desculpas, mas não queria namorar um cara que não confiava na própria namorada e que, em vez de ajudá-la, se deixava levar pelo que outras pessoas lhe diziam sobre ela. Obrigada por ter assistido. Você acha que eles mereceram ser punidos pelo que fizeram? Escreva sua opinião nos comentários